Eu encaminhei de fato o ofício à CPMI. Veja, senhores deputados, por que eu encaminhei a CPMI? Quer dizer, deixa eu colocar a Vossa Excelência. Eu tinha 3 pessoas do meu gabinete que tinham ido ao prédio do Brasília Shopping. 3. Um assessor meu, chamado Luiz Carlos Gomes, a minha secretária e a minha esposa. Não era razoável que eu prestasse conta que eles foram ao prédio? É o que eu fiz. Fiz uma carta dizendo que tinha ido lá. O período que a minha secretária tinha ido, havia uma incorreção. O que eu fiz? Fiz um outro ofício retificando. Não é setembro, é abril. Foi fazer o que, minha secretária? Foi pagar a conta da TV a cabo. Seria uma tremenda fantasia, ou uma tremenda coincidência da vida, que eu tivesse uma fatura de uma empresa de TV a cabo de São Paulo, com vencimento no dia, com o Banco da Compensação Rural e com valor diferente. Veja que coincidência. Daí alguém pode falar, não, mas então foi uma sorte, João Paulo. Mas não pode considerar a hipótese de ter de fato havido um erro, dela ter recebido a informação. O banco de compensação era rural, o valor estava diferente, efetivamente a conta existia, existe, está à disposição dos senhores. Então foi efetivamente o que aconteceu. E vocês vejam que eu informei no dia 10 de julho. No dia 19 de julho, olha, dia 19 de julho, saiu a notícia do saque. Eu anexei o meu processo, eu fui o primeiro a dizer que houve o saque. A Folha de São Paulo estampou, João Paulo admite o saque, porque admiti mesmo. Então onde que eu neguei? Eu não neguei. Eu disse que a minha mulher foi ver o problema na TV a cabo e disse que foi fazer o saque, não menti. Eu disse exatamente o que aconteceu. E isso, senhores deputados, senhoras deputadas, é a absoluta realidade, é a absoluta verdade do que aconteceu. Porque, do contrário, se fosse para montar uma história, talvez montasse uma outra história. Mas, na verdade, esta é a verdade. Estas são as verdades. Este é o fato. Estes são os fatos que efetivamente. E depois, senhores deputados, senhoras deputadas, o contrato da Câmara. O contrato da Câmara, senhores deputados, tem coisas que são tão tratar mal e de forma bruta os números, que quem está de longe tem a impressão que de fato tem verdade nisso. Veja bem, o contrato era de 10 milhões aproximadamente, 10,7 milhões. Disse que 99% foi terceirizado. Bom, o que os nobres deputados pensam então? Bom, 10 milhões, 99, 9 milhões e tarará foram terceirizados. Só que dos 10 milhões, deputado Aldo Rebelo, presidente da nossa casa, 7,3 milhões foram gastos com veiculação. A revista Veja, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, o Jornal do Brasil, a Isto É, a Época, 156 jornais do nosso país receberam recurso. Então, dos 10, 7,3 milhões foram para isso. Depois nós refizemos todo o cenário aqui, foram quase 700 milhões. Os deputados são provas disso, não preciso falar, só ver o estúdio. Por que a agência precisou contratar marceneiro, encanador, eletricista e pintor? Porque não tem isso em agência de publicidade. O nosso estúdio foi refeito e teve que contratar várias pessoas para refazer o estúdio. E comprovadamente, companheiros, a audiência da TV Câmara aumentou, e aumentou muito. Só ver a nova grade que tem a TV Câmara a partir de 2005, final de 2004, só a gente reparar a qualidade, a quantidade. Então, isto é uma coisa positiva. Se não bastasse, poderia citar os senhores
os livros que nós fizemos, os deputados de Goiás, os deputados de Brasília, os deputados de Minas, os deputados da Bahia sabem que nós fizemos o gabinete de arte, que tinha uma publicação bonita, que ia para o Estado, que era distribuído, fizemos Estatuto do Torcedor, Estatuto do Idoso, milhares, vários deputados levaram milhares para os seus estados. Quer dizer, o contrato foi rigorosamente utilizado ao bem da Câmara. E a Câmara ganhou com isso. Ganhou porque melhorou a sua imagem. Graças a Deus, ao final do meu mandato, a imagem da Câmara era uma imagem boa. Uma imagem boa. Bom, senhor presidente, fora isso, o questionamento do contrato. Senhoras deputadas, senhores deputados, aqui eu vejo muitos prefeitos, ex-prefeitos. Aqui eu vejo muitos ex-governadores, secretários de Estado. Eu estou sendo acusado por um relatório preliminar. Quem pediu auditoria no TCU foi eu. Eu que pedi auditoria no Tribunal de Contas da União. Não foi ninguém, não. Eu pedi. O que o tribunal está fazendo? Está investigando. Eu não fui notificado ainda. A Câmara não foi notificado. O doutor Sérgio Sampaio Contreras não foi notificado. O doutor Márcio Araújo não foi notificado. Ninguém foi notificado. Como que eu posso responder por algo se eu não tive a oportunidade, sequer o direito de tomar conhecimento da acusação que me fazem? Mas como que a Câmara vai responder, sequer ela sabe do que ela está sendo acusada? Os senhores sabem quanto tempo leva um processo no Tribunal de Contas? Os senhores sabem que as licitações são feitas como são feitas, e a exigência que o tribunal faz para você apresentar a justificativa, eu não tenho receio nenhum, nem do contrato, nem do meu sigilo bancário, nem do meu sigilo fiscal, nem do meu sigilo telefônico. Eu, senhores deputados e senhoras deputadas, anexei ao voto em separado parte do meu sigilo telefônico para provar como era a minha relação com o senhor Marcos Valério. Eu coloquei lá. E não tenho nenhum problema de quebrar os meus sigilos, assim como eu tenho tranquilidade de falar que este contrato foi um contrato bom para a Câmara, foi um contrato legal. Eu responderei pergunta por pergunta do tribunal, e a Câmara responderá. E foi de fato positivo para a nossa Câmara a questão do contrato que a hora se questiona.